E aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Zelma foi para o hospital, deu um neném. Foi dar à luz, parto tranquilo, tudo certo. Depois do parto, ela teve uma EQM. E essa EQM mostrou para ela como o pensamento dela podia transformar a própria realidade. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Zelma. Bom dia. Nós estamos para ouvir o seu depoimento sobre a experiência que você teve. Gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente o que aconteceu, a sua história. Meu nome é Zelma Rota, eu tenho 58 anos e eu sou astróloga e taróloga. E quando eu estava com 39 anos, eu estava, já para ter minha filha, e eu estava toda feliz. Eu falei, poxa, que legal, agora eu vou ver o rostinho da minha filha. Isso no dia 6 de dezembro, já estava sentindo contrações. Até meu marido não estava em casa, quem me levou foi minha vizinha. Daí chegando no hospital, podia ser umas 6 e pouco da tarde, estavam depois mudando o plantão. Daí o médico chegou para mim e falou assim, foi na Moca que eu tive ela. Daí o médico falou assim, mãe, você quer fazer cesárea? Porque tua filha é bem grande. Eu falei, não, prefiro parto normal. Ele falou, então vai ser comigo porque eu vou vai ser mudado o plantão. Daí veio outro médico e daí ele começou a me mostrar como que eu tinha que fazer a respiração e eu fiquei lá. Nisso a bolsa estourou. Daí a enfermeira veio, olhou, como que tava. Daí eu fui logo para a mesa para ter minha filha. Daí puseram aquelas medicações para poder ajudar no parto. E quando eu tive minha filha foi rápido, sabe? Foi bem rápido, não demorou tanto tempo. Daí eu peguei e estava toda feliz, que a minha filha já tinha nascido, eu tinha olhado para ela, ela aberto os olhinhos. Daí eu peguei e a moça me colocou no corredor. E quando eu estava na maca, ela falou, deixa eu terminar o soro que depois você vai pro quarto tomar banho. Eu falei, tá bom. Daí, quando terminou o soro, ela falou assim, mãe, você tá boa? Eu falei, tô. Ela falou assim, então faz uma coisa, você vai levantar da maca e você vai pro banheiro tomar banho. Daí eu tava segurando o soro e caminhando para ir tomar o banho. Daí eu tava toda feliz, E daí quando eu cheguei para ir tomar banho, a moça falou assim, olha, esse banheiro não está esquentando, então você vai no outro quarto, porque o outro quarto a água está quentinha. Daí ela me levou, tinha uma moça no quarto, e eu entrei para tomar o banho. Quando eu comecei a tomar o banho, foi interessante que minha barriga ela estufou, parecia que eu estava grávida de novo. Daí terminei de tomar o banho, e daí eu sei que eu desmaiei no banheiro. Daí a moça que estava no quarto, ela viu e deve ter chamado a enfermeira. Quando a enfermeira chegou, ela bateu em mim assim, eu já estava acordando. Daí ela falou assim, mãe, você tá bem? Ela falou, você tá branca igual azulejo. Daí ela pegou, me ajudou a levantar e falou, você consegue terminar de tomar banho? Eu falei, consigo. Continuei tomando banho sozinha, terminei, ela veio me dar toalha, tudo para me enxugar, colocou aquela roupa do hospital e daí me levou para a cama. Quando ela me levou para a cama, eu comecei a sentir dores piores que as dores do parto. Foram muito intensa, muito intensa. E aqui embaixo na minha barriga parecia que estava soltando tudo. Então, e daí eu sentia como se fosse uma enxurrada, sabe? Uma torneira aberta. E aquelas dores muito fortes. Daí eu apertei para chamar a enfermeira, ela veio, ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, moça, a minha dor está muito mais forte do que o parto. E eu queria, assim, saber se está normal isso. Ela levantou o lençol, ela falou, é normal, depois que a pessoa tem um neném, volta a menstruação. Daí eu peguei, mesmo assim, ela foi embora, daí eu peguei e apertei de novo, porque eu estava me sentindo muito mal. Daí eu já comecei a sentir enjoo, tudo. Daí que ela fez? Ela pegou, veio, quando ela olhou, ela falou, peraí, eu vou te dar um remédio, para ver se para um pouco essas dores e vou chamar o médico que fez seu parto.
Quando ela chamou o médico que fez meu parto, ele olhou para mim e falou assim: mãe, o que aconteceu? Você fez tudo direitinho, teve tua filha rápido. Ele levantou o lençol, eu falei assim: eu fui tomar banho e no banho eu desmaiei. Ele olhou para a enfermeira e falou assim: você é louca? Quer matar a mãe? Ela acabou de ter nenê, a barriga tem que contrair, o útero tem que contrair. Daí eu olhei aquilo assim, a menina ficou até, coitada, né, mal e saiu da sala, do quarto. Daí ele pegou e só ouvia ele gritando: para tudo, leva ela para o CO. Daí eu sei que no corredor ele gritava: anestesia geral, para tudo, emergência, emergência. Ele gritava e me levava. Nisso, a enfermeira veio, que fez meu parto, que ajudou no parto. Ela olhou para mim e falou assim: mãe, você não merecia isso. Daí ela enfiou aquele oxigênio e eu falei assim, eu peguei na mão dela e falei assim: eu não quero morrer. E daí eu me desliguei. Teve hemorragia, né? Foi. E daí quando eu me desliguei, eu entrei, era interessante que eu estava com a mão num buraco redondo, eu pus as mãos ali em cima e subi. Quando eu levantei, eu olhei assim para todos os lados, era tudo luz. Eu falei: morri. Na hora eu pus a mão assim e gritei: Deus! Mas é interessante, quando você vai para esse lado, você é leve. A voz ela é muito mais forte. Daí eu gritei bem forte: onde você está? Você não viu tudo que me aconteceu? Agora você vai me tirar da vida? Sem eu ter feito nada por ela? Eu falei: peraí, minha filha acabou de nascer e meu marido precisa de mim. Daí eu sei que eu bati os pés no chão e gritava que eu tinha que voltar, sabe? E eu olhava, e é interessante que eu me via de todas as formas. Ali, eu era assim, como eu tivesse uma consciência aqui, me vendo todos os meus, assim, ao redor de mim, e aquelas luzes que balançavam, era uma luz só, tá? Num tom bem iluminado, e aquilo balançava. Daí eu peguei a voz muito linda, uma voz muito linda, chegou e falou assim: lembra do que você falou? Daí eu lembrei do que eu tinha dito quando eu tinha 15 anos, que eu dizia: com 15 anos, quando eu for ser mãe, eu vou morrer no parto. Olha que coisa linda, eu dar a vida por um ser nascer. Então, sabe, coisa de bobeira assim, porque eu lia livro espírita, então eu achava que era lindo trocar a vida para deixar alguém vir e nascer. Só que eu não pensava como é que minha filha ia ser cuidada, e também não pensava como é que ia ficar meu marido. E daí essa voz falou isso, daí eles falaram assim: desce, que nós estaremos te olhando. Quando eu desci, eu estava na UTI, com soro, com sangue, com bolsa de sangue, com peso em cima do meu útero para contrair, com sonda, e tinham duas pessoas do meu lado, eu acho que era uma enfermeira, eu não sei se a outra era médica. Elas estavam olhando para mim, e essa que ajudou no parto, ela falou: o corpo dela não está reagindo. Quando ela falou isso, eu pus a mão nela, segurei na grade da cama e segurei a mão dela para ver que eu estava de volta. Mas eu não conseguia falar nada na hora. Mas quando eu abri os olhos, eu não sei por causa da hemorragia, eu não conseguia parar no meu cérebro, tudo girava, sabe? Girava muito, então eu tinha que fechar os olhos para ficar normal. E daí ela pegou e viu, daí ela falou assim: graças a Deus a urina dela está descendo. Quando eles me levaram para o quarto, nos pés da minha cama apareceu um buquê imenso de flores, só que as flores eram todas iluminadinhas, sabe, tinha uma luz diferente, e era um buquê gigante que ficou no pé da cama. Só que eu via, era assim, mesmo eu abrindo o olho, fechando o olho, eu conseguia ver aquele buquê, aquele buquê enorme nos pés da minha cama. Mas quando eu abri o olho, continua tudo girando, porque eu não tinha, assim,
Eu tava, sabe quando parece estar com labirintite? Porque eu vi que quando eu saí, eu não andava em linha reta, eu tombava. Eu vi isso, daí eu fiquei assim, ainda bem que eu voltei, né? A flor não era real, né? Não, não. Você via, inclusive, de olhos Não, fechados. não, Né? Então não. você tinha voltado, digamos assim, Aham. para o seu corpo, vamos Sim. expressar desse jeito. Sim. E ainda mesmo nessa situação, identificando as enfermeiras, você via um buquê de flores. Eu vi o buquê de flores, mas Desapareceu o buquê imediato. de flores, ele apareceu quando eu fui pro quarto, Tá. não na UTI. Ele foi assim, quando eu estava na cama, né, no hospital, no quarto, então daí apareceu assim. Durante alguns minutos ali. Ela ficou nos pés da cama, no alto, e aquele buquê muito grandão, todo iluminadinho. Agora você falou que tudo girava quando você estava na UTI, quando você foi para o quarto continuava girando? Quando eu abri os olhos, porque eu acho que era como se tivesse perdido oxigênio, não sei. Não, e pode ser inclusive ainda remanescente de resíduo da anestesia, né? Muito comum. Você Porque eu acorda meio atordoado girava, com vertigem, sabe? né? Mas eu girava muito, assim, olhava assim, tudo estava girando. É bem conhecido, isso é o nistagmo, né? O olho inclusive fica pulando em determinadas situações. Eu achava que era por causa que tinha perdido muito Também. sangue, Você deve ter oxigênio. tido reposto sangue ali também, né? Eu estava com bolsa de sangue, tava. Agora, Zelma, me conta uma coisa. Voltando na experiência de quase morte, você viu o seu corpo lá sendo cuidado? Não, Você não. Quer dizer, são duas situações. Você passando mal e você nesse lugar aí que você falou, não havia interação, né? Não. Você vendo as pessoas te colocar soro, passar sono, isso não. Você estava sob anestesia geral pela segunda vez. A primeira não foi, né? Não foi geral. Mas essa segunda foi? Foi geral. Você foi operada? Eu acho que eles fizeram cateterismo. Cateterismo, estancando a hemorragia, Estancando né? a hemorragia. Com certeza foi anestesia geral, né? Foi, porque eu ouvi o médico gritando ainda. Anestesia geral, para tudo, emergência. Então, e quando eu estava do outro lado, que eu subi por um buraquinho... Como que é isso? Você subiu por um buraquinho? Era um buraco que tinha no chão iluminado, era como se fosse um buraco negro. E eu subi por ali, eu pus as mãos e me levantei. E ao levantar, que eu me deparei que eu estava num quarto quadrado, era um quarto com 6 lados, todo iluminado, todos os lados iluminados, e eu me via e parecia assim, que eu estava me vendo daqui, mas me vendo ali, e eu me via todo o meu corpo por todos os lados. Eu não estava só olhando para a luz. Como... E não era o seu corpo deitado, sendo cuidado? Não. E naquela hora eu percebi que eu tinha morrido. Porque daí quando eu percebi que eu tinha morrido, foi onde eu gritei que eu queria voltar. Que eu falei, minha filha acabou de nascer e meu marido precisa de mim. Você argumentou? Foi. Argumentou com quem? Com aquela voz que falou comigo. Essa voz você não pode identificar em momento algum. Não pude. Mas você ainda não tinha escutado essa voz, ela respondeu. Ela respondeu. Então, refazendo a pergunta dele, naquele momento em que você ainda não tinha ouvido a voz, para quem você estava gritando? Gritando para Deus. Sabe como assim, alguém tem que me ouvir. Né? Porque assim, eu acho que como a gente é condicionado a falar sempre Deus, eu acredito numa energia universal, mas eu gritei Deus, né? Daí foi quando aquela voz, ela balançou aquela luz e daí ela falou, lembra? Mas ela não falou primeiro lembra, era como colocando na minha mente, você lembra o que você falou lá atrás? E como é que numa situação dessa, Rosela, você com todo aquele estresse, aquele desespero de estar se sentindo morta, como é que você foi lembrar de uma coisa que você falou lá de brincadeira aos 15 anos de idade? Como é que foi essa conexão aí imediata? Porque eu comecei a ver que o que eu tinha falado, que eu ia engravidar tarde, ter filho tarde, né, com uma idade já avançada. Então, na hora, eu lembrei que eu falei, eu vou morrer no parto.
Então foi como a minha consciência falasse, tá vendo? Ó, a besteira que você falou. Então você acabou trazendo aquilo para a tua vida, né? E a enfermeira, coitadinha, só foi um instrumento para que eu passasse por aquele problema, né? Que você, de certa forma, já tinha definido lá, já tinha definido com 15 anos, na adolescência. Naquela situação ali, você tinha plena consciência que você estava fora do corpo? Você estava se sentindo morta? Tinha. E o que te dava essa impressão? Porque eu estava leve. Tinha aquele ambiente onde eu estava, era como um silêncio muito profundo. E aí eu senti que eu não estava, eu não tinha um peso. Era assim, é muito leve, você sente muito leve. E a tua voz, quando fala, ela é muito mais forte, sabe? A impressão que você tinha isso, né? Sim. Que você se comunicava falando. Sim, eu cheguei a falar, mas aí eu conseguia ouvir o que eles falavam em mental. Tá. Você não tinha, portanto, orelha, ouvido físico para escutar, então você fala que chegava mentalmente. Mentalmente. Mas você sentia que você falava mentalmente também? Eu cheguei a falar mesmo. Você gritou, né? Eu gritei. Como se você tivesse ainda uma boca? Sim. E você não estranhou isso? Não, mas eu me senti que eu estava morta. Que eu não estava no meu corpo. E a voz? A voz que eu ouvi, a primeira foi quando eles falaram, lembra? Daí eu lembrei, mas foi telepático. Com a sua indignação, você levou uma espécie de bronca. Tá vendo o que você falou lá na... Sim. Curioso isso, né? Porque foi quase uma advertência. Sim, como assim? Cuidado com o que você fala, porque você pode estar fazendo com que aquilo se manifeste na tua vida no material. Então eu percebi isso, ó. Olha o que você falou. Sim, senti. Então você só está passando por isso porque é como você estivesse escolhendo. Quando aquela voz falou, mas aí falou no meu mental, ela falou, você lembra o que você falou lá atrás? Daí na hora eu me lembrei que eu, quando tinha 15 anos, falava para minhas irmãs, eu vou morrer no parto, eu vou ter filho muito tarde e eu vou morrer no parto, e olha que coisa linda, minha filha nascendo e eu dando a vida por ela, trocando a vida, né, por um ser vir ao mundo. Naquele exato momento, era como eu percebesse que tome cuidado com o que você fala. E daí eu, mesmo assim, eu gritava, eu preciso voltar, porque ela acabou de nascer e eu tenho meu marido precisa de mim. A volta quase sempre ela é recusada, eles não querem voltar. E no seu caso não, né? Não, eu queria voltar. Você queria voltar. Por que eu queria voltar? Uma pela minha filha que tinha acabado de nascer, uma pelo meu marido. E outra que eu acho assim, eu não fiz muita coisa na vida ainda, eu tenho que fazer muito mais. Não, mas esse argumento seu é muito lógico, racional, a gente entende, né? Mas estou querendo voltar às experiências anteriores em que as pessoas ouvem dessa voz ou desse ser isso que você está falando. Você precisa voltar porque você tem marido, tem filho. Em geral, já ouvimos muito as pessoas falarem, é como se aquele amor que eu tinha por marido, filho, diluísse aqui nesse novo ambiente. E é quase que você tem que ser lembrada. E não é o seu caso, né? Você que estava querendo fugir daquele... Porque é interessante, quando você vai para o outro lado, você é a mesma pessoa, você não muda. Você tem a mesma consciência. Só que é interessante também que eu percebi que quando você está do outro lado, você não tem aquele monte de vozes falando no teu mental. É você com você mesmo, sabe? É pura a tua essência ali, na hora que você está sozinho. Não tem ninguém falando. Só essa voz, quando falou, né, que falou, ó, lembra do que você disse? Te direcionando, né? E daí quando eu peguei e bati o pé naquele piso iluminado, né? E eu falava, eu tenho que voltar, eu quero voltar, eu preciso voltar. Daí a voz pegou e falou, desce, que nós estaremos te olhando. E você então não teve uma alegria fantástica, um prazer sem medida, inefável, que não dá para explicar, comunhão com o universo, nada disso? Não. Você queria sair fora daquilo ali. Eu tinha morrido, então eu tinha que voltar. Tá.
Eu percebi que eu tinha morrido. Né? Não tinha alegria, não tinha paz, não tinha nada. Tinha desespero por estar naquela situação? Pelo que você... Os gritos denunciam isso, né? Sim, porque eu queria voltar. Eu achava que era muito cedo para mim ir embora. Eu falei, não, o que é isso? Eu não fiz nada pela vida, como que eu vou ser tirada da vida dessa maneira? E essa volta, você tem alguma lembrança? Não, eu né? só lembro que foi uma coisa muito suave para estar no corpo. Voltar. Mas nem nessa hora você viu o seu corpo? Não, né? Não, porque quando eu me encaixei, eu vi que eu estava no corpo, foi quando eu comecei a ter os movimentos do corpo. Daí eu vi que eu tinha saído daquele local. E daí foi quando eu peguei na mão da enfermeira, que estava... Já tinha voltado, parcialmente, né? Porque você ainda viu a flor, né? Vi. Mesmo voltando, você ainda viu? Vi. Quando eu fui pro quarto ainda, porque eu fiquei um tempo na UTI, e daí quando me colocaram no quarto, foi quando eu vi o buquê. O que te dá a convicção de que não foi um sonho? Porque eu tinha, assim, eu me via que eu estava ali e eu estava num outro local, eu estava muito mais leve e eu vi que eu não tinha meu corpo, que eu estava, porque eu subi numa leveza muito grande daquele buraco. Eu tinha plena certeza, porque eu tinha acabado de ganhar minha filha. Sabendo da hemorragia, inclusive. Da hemorragia. Né? Do risco que você estava correndo. E também do que eu estava ali gritando para voltar. Então eu me via perfeitamente que eu não era mais, assim, eu era a Zelma, com a mesma consciência, mas eu não estava no meu corpo. E o silêncio onde eu estava era um silêncio muito grande, sabe assim, muito profundo, vai. Quanto tempo depois que você despertou, que você se lembrou dessa experiência? Foi imediato? Na hora. Você já acordou ali na UTI? Na hora. Já lembrou que você gritou? Que você... Tudo, a experiência voltou imediato. Sim, não foi depois, não, né? Não, foi na hora. Você contou essa experiência para as pessoas? Contei. Porque ainda no hospital? Não, no hospital não, porque eu não estava muito bem para poder contar, tudo girava, eu não conseguia me manter em pé, porque eu saí do hospital depois de 3 dias. A minha filha já tinha tido alta, eu não conseguia dar de mamar para ela, porque eu não conseguia ter leite, até o médico passou e falou, isso é normal, porque o corpo vai tentar se recuperar. E daí, como perto de casa, na minha rua, tem uma vizinha minha que é médica, ela é obstetra e ela é professora de obstetrícia. Daí ela veio me visitar. Daí ela falou assim, Zelma, o que aconteceu com você? Daí eu contei para ela que eu tinha tido hemorragia, e daí na hora eu não contei para ela a minha vivência, tá? Da experiência que eu tinha tido. Mas eu falei assim, eu gostaria muito de saber quem foi o médico que esteve do meu lado, porque ele correu comigo, eu queria agradecê-lo, né? Por ele ter se preocupado comigo a todo momento. Eu falei, eu não sei quem é. Ela falou, onde você teve tua filha? Eu falei, na Moca, no João 23. Eu falei, e o médico trocou de plantão? Ela falou, como ele era, Zelma? Eu falei, ele tinha um óculos redondo, bigode, barbichinha, assim, claro, castanho bem claro, o cabelo meio aloirado, e o olho, né, e esse óculos redondinho. Ela falou assim, o Dr. Anderson, ele tá na minha sala, que ele faz pós-graduação comigo. Ela falou, eu vou perguntar para ele, quando eu estiver na aula, e vou falar com ele. Ela falou com ele, daí ela veio em casa. Zelma, falei com ele, foi ele e o Dr. Anderson Zey, que fez teu parto. Ela falou assim, que ele pegou e disse assim, ela morreu na mesa, a pressão dela igualou. Ele falou, eu acho que ela não tinha que ficar do outro lado, porque ela voltou. E ele me deu como morta, que ele falou que a pressão tinha igualado. E daí essa médica, né, veio e me contou. Você deve ter tido um choque, né? Perda de sangue, dá um choque, a pressão vai a 0. Ele falou que igualou. Se não socorre imediatamente, morre mesmo, né? Foi. E ele falou, olha, eu acho que não era para ela estar do outro lado, porque ela voltou, mas a pressão dela igualou. Ô Zelma, e você acha que essa experiência mudou alguma coisa na sua vida ou não? Sim, depois que eu voltei, eu fiquei tendo muito mais certeza, tome cuidado com o que você fala.
Então isso é o que você mudou pela experiência. Eu mudei aí. Nesse aspecto. Nesse aspecto. Somente aí. É, porque eu acho assim, tome cuidado no que você deseja, porque aquilo pode se tornar uma realidade. E assim terminamos a entrevista com a dona Zelma. Se você gostou, por favor, divulgue os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, toque o sininho aquele lá do lado da inscrição. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?